Salve, salve! No vídeo de hoje nós vamos estudar um assunto que não cai no Enem não, viu? Ele despenca. Então, obviamente, você tem que dominar esse assunto e saber como resolver as questões que caem no Enem, beleza? Então, eu já vou compartilhar a tela aqui com você. E esse assunto, obviamente, é razão e proporção, beleza? O que é que cai no Enem de razão e proporção? Antes de a gente começar propriamente aqui a aula, tá? Então, primeira coisa, vai cair aí divisão proporcional, tá? Então, partes inversamente proporcionais e diretamente proporcionais, divisão proporcional. E aí, obviamente, regra de 3, beleza? Regra de 3, praticamente, a gente usa em todas as questões que envolvem cálculo matemático, né? A gente tá fazendo regra de 3 aí em tudo, beleza? Então, tem regra de 3 simples e composta. Então, são esses quatro assuntos. E nesse vídeo, nós vamos ver só a parte de divisões proporcionais, beleza? Regra de 3 eu deixei para a parte 2 do vídeo, tranquilo? Então, já vamos começar aqui com esse exemplo, beleza? E antes de começar o vídeo, né, antes que eu esqueça, né, esse vídeo, tá? Foi um pedido aí, ó, da Thaisa. A Thaisa pediu para que eu fizesse um vídeo sobre razão e proporção, beleza? Então tá aí o vídeo, Thaisa. Tô trazendo esse assunto, obrigado pelo comentário e pela sugestão de vídeo, beleza? Então vamos lá, ó. Na aplicação de uma prova de matemática com 12 questões, sabe-se que Sofia acertou 9 questões e André acertou 6. E aí ele tá querendo saber, ó, qual que é a razão. Então tá aqui, ó, qual que é a razão entre a quantidade de acertos e a quantidade de questões da prova, beleza? Então eu vou começar aqui a falar do conceito de razão, depois a gente traz a proporção. Tranquilo? Então, ó, razão, fração, quociente, são todos sinônimos, tá? Então, vai ser basicamente uma coisa dividido pela outra, beleza? E nesse caso aqui da questão, ó, a razão é entre. Então, sempre que é entre duas coisas, né? A primeira vai ser o numerador e a segunda o denominador, beleza? Então, aqui no caso, ó, é a razão entre a quantidade de acertos. Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó, no meu numerador, os acertos e a quantidade de questões da prova. Então, vou colocar aqui, ó, a quantidade total de questões. Beleza? Então, essa é a nossa razão aqui para essa questão. Tranquilo? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então, essa é uma razão, ó. E a razão da quantidade de acertos da prova de Sofia, ó. Sofia acertou 9 questões. Então, é a quantidade de acertos. A quantidade total das questões é 12, ó. Então, 9 sobre 12. Beleza? Essa é a razão das notas, da quantidade de acertos da prova de Sofia, beleza? Com o André a gente faz a mesma coisa, ó, só que André acertou 6, então a quantidade de acertos sobre a quantidade total, beleza? Isso aqui é uma razão, beleza? A razão entre duas quantidades, quantidade de acerto e a quantidade total de questão, tranquilo? Isso aqui é bem simples, né? Beleza, tranquilo. E aí, ó, vamos supor agora que André, ele vai fazer aí uma recuperação, né? Afinal de contas, ele só acertou a metade das questões, ficou abaixo da média. E agora, ó, a prova, ela vai ter 20 questões, ó. 20 questões. Tô fazendo uma nova prova aí. E André acertou 15 agora, ó. 15 questões. Beleza? Então, o que é que acontece aqui, ó? Eu posso vir agora e afirmar que a nota de Sofia e a nova nota de André, elas estão em uma proporção. Quer ver? Ó, eu posso pegar 9 sobre 12 e dizer que ela está diretamente proporcional aí, tá? Com uma proporção. A nota de André, 15 sobre 20. Beleza? O que é que vai acontecer, ó? Se a gente simplificar essas carinhas aqui, ó. Se eu simplificar essa fração aqui, essa razão, tá? Vou dividir todo mundo por 3, ó. Vai ficar 3 quartos, beleza? E aqui com a nova nota de André, eu posso dividir todo mundo por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Então, repara que eles são iguais, né? Então, a gente tem aí grandezas diretamente proporcionais, beleza? Só para que você saiba, né? Ter uma noção, né? Do que é razão e do que é proporção, beleza? É um conceito inicial aí para que você comece a entender mais ou menos. E agora, a gente vai fazer uma questão, né? Que é muito parecida com as questões do Enem, beleza? Então, dá uma respirada aí, bebe um pouquinho de água. E vamos fazer essa questão aqui, que é uma questão de grandezas diretamente proporcionais, beleza? Então, vamos fazer a leitura e aí eu vou te dando os macetes de como é que a gente resolve esse tipo de questão, tá? A mãe de Mariana
Mariana tem 2 anos, Carlos tem 6 e Valentina tem 12, ó. Resolveu distribuir R$ 180 entre seus filhos de maneira que as quantidades fossem diretamente proporcionais, tá? Então, no exemplo lá, eu tava falando que as notas elas eram proporcionais. E agora, nesse tipo de questão, a gente vai fazer uma divisão proporcional, beleza? E nesse caso, é uma divisão diretamente proporcional, ó. Às idades das crianças. O que isso quer dizer, ó? Quanto maior a idade da criança, ou seja, quanto mais velha ela for, mais dinheiro ela vai receber, beleza? Quanto mais nova, né, a idade menor, menos dinheiro ela recebe, beleza? São grandezas diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta também, tá? Então, eu aumentei a idade, vou aumentar o valor que eu vou receber também. Tem uma idade menor, reduzir a idade, né? Tô diminuindo a idade, vou receber um valor menor também. Então, as duas diminuem, beleza? Se aumenta a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui também, beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai dividir esses R$ 180 em partes diretamente proporcionais às idades. Então, o que é que vai acontecer, ó? A idade de Mariana não é 2 anos? Então, eu vou multiplicar isso aqui pelo valor lá da minha divisão, pelas partes, né? Então, ó, 2x, beleza? Ó, Carlos tem 6 anos, então vai ser proporcional à idade dele, ó. A parte proporcional à idade dele. E Valentina tem 12, aí também vai receber uma parte aí proporcional à idade dela. Tudo isso aqui, ó, as partes proporcionais, tá? É basicamente isso que eu fiz. Tô dividindo as idades em partes proporcionais. Este x aqui é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Então, eu vou pegar esse valor e depois eu vou multiplicar pela idade. Tranquilo? Então, tudo isso aqui, ó, não são os valores que eles vão receber? Qual é o valor que a mãe vai distribuir aqui, ó? R$ 180. Então, eu sei que o valor total que eles vão receber é 180. E aqui, ó, é uma equação simples de primeiro grau, então a gente só vai resolver, ó. 2x mais 6x, 8x, 8 mais 12, a gente tem aqui, ó, 20x igual a 180. E aí, a gente vai dividir 180 por 20, me dá igual a 9. Então, eu achei aí o valor da minha constante, tá? O que é que eu vou saber agora? O que é que eu vou fazer? Vou substituir esse valor de x em cada caso aqui, ó. Então, ó, para Mariana, coloquei aqui, ó, Mariana, ela vai receber um valor proporcional à idade dela. Então, como ela é a mais nova, ela vai ser a que vai receber menos dinheiro, tá? Então, 2 vezes o 9, ó. Então, Mariana vai receber aí, ó, R$ 18. Beleza? Carlos tem 6 anos, ó. Repara que 6 é o triplo de 2, beleza? Então, se é diretamente proporcional, se é o triplo, a idade, então o valor também tem que ser o triplo, tá? Então, ó, vai ser 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. 54 é o triplo de 18. E para Valentina, ó, Valentina é a irmã mais velha. Tranquilo? Então, ela tem 12 anos. Então, vai ser 12 vezes o 9, ó. 12 vezes o 9, que é o valor que a gente achou. Eita, vou desmantelado. Beleza? E só que repara também aqui, ó, que 12 é o dobro de 6, né? Então, ó, a idade de Valentina é o dobro da de Carlos. Significa que ela vai receber o dobro do valor de Carlos, beleza? Então, ó, Carlos recebeu 54, o dobro, 108. Que é a mesma coisa da gente multiplicar aqui 12 por 9, beleza? 12 vezes 9, 108. Então, para grandezas diretamente proporcionais, é basicamente isso, né? Você tem que saber. A partir do momento que você fizer essas contas aqui, os resultados que você achou tem que fazer sentido, beleza? Se elas são diretamente proporcionais, quanto maior a idade, maior o valor, e foi justamente isso que a gente percebeu aqui, né? Quem recebeu mais dinheiro, né, a maior quantidade, foi Valentina, porque é a irmã mais velha. Quem recebeu menos, Mariana. E aí a gente viu essas relações, né? Um é o triplo do outro, então a gente confere, beleza? E nesse caso aqui, Valentina tem o dobro da idade de Carlos, então tá recebendo o dobro também, beleza? Tudo isso diretamente proporcional. Tranquilo? Conseguiu entender aí, né? Então, se cair uma questão dessa no Enem, para você dividir valores em partes diretamente proporcionais, então você vai fazer isso aqui, ó. A proporção que ele quer, né? Por exemplo, é diretamente proporcional à idade, então você vai pegar a idade de cada, tem uma parcela aí, né? A constante, então você vai multiplicar pelo valor que você quer achar. Iguala todo mundo a quantidade total que você quer dividir nessas partes. E aí resolve essa equaçãozinha simples. Você vai achar o valor da constante e depois volta e substitui em cada uma delas. Tranquilo? Ó,
Faz algum tempo, inclusive, que não cai questão de divisão proporcional no Enem. Se eu não me engano, já são aí uns 3 anos sem esse tipo de questão. Então, é bem provável, né, com uma probabilidade alta, de que caia questão de divisão proporcional esse ano, tá? Então, dá uma olhadinha e aprende de fato a como fazer. Tranquilo? Beleza? Se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal e já deixa as notificações aí também ativadas e deixa o like, tá? Me ajuda bastante. Então, vamos continuar aí com a aula. Agora a gente vai para a parte de grandezas inversamente proporcionais. Então, sinais diretamente proporcionais, quando um aumenta, o outro aumenta. Em grandezas inversamente, vai acontecer o contrário, né? Obviamente. Então, se eu aumentar um, eu vou diminuir o outro, beleza? Nesse exemplo aqui, né? Então, quanto maior, por exemplo, fosse a idade, se fosse grandeza inversamente, menor seria o valor que eu ia receber, beleza? Menor a idade, se fosse o exemplo, né? Menor a idade, maior o valor, beleza? Você repara, né, que tem essas setinhas, desse conceito de grandezas, né, diretamente ou inversamente, que surge justamente as regras de trecho, beleza? Mas isso aí vai ser pro outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos acompanhar esse exemplo aqui, né? Harry saiu, opa. Não é saiu não, mas vamos colocar aqui, Harry está. Erro de digitação, tá? Vamos lá, Harry está organizando uma excursão. Para o transporte, precisa de um ônibus cujo aluguel custa R$400. Mas ainda faltam algumas pessoas confirmarem a participação. Só vou dar um exemplo aqui para que você entenda como é que funcionam as grandezas inversamente proporcionais. Para nesse caso aqui, ó, para esse caso, então o que a gente tem aí? Ó? A gente tem uma quantidade de pessoas que vão participar dessa excursão e a gente tem um valor aí que vai ser pago por cada pessoa, beleza? Eu sei que o total é R$400, né? Então, ó, por exemplo, se eu tiver 10 pessoas, beleza? 10 pessoas nessa excursão, então cada pessoa vai pagar o quê? R$40, não é isso? 10 vezes 40, 400. Mas aí, ó, se eu tiver 20 pessoas, vou pagar R$20 agora, ó. Vai diminuindo. Repara que quando eu for aumentando a quantidade de pessoas, o meu valor a ser pago, né, vai diminuindo. Beleza? Isso são grandezas inversamente proporcionais, ó. Eu tô aumentando a quantidade de pessoas, perceba, beleza? Só que o valor a ser pago, ele tá diminuindo. Eu vou continuar pagando o mesmo valor. Repara que todos eles, ó, 10 vezes 40 dá os R$400, 20 vezes 20 dá os 400, 40 vezes 10, 400. Então, o valor continua o mesmo. Só que, ó, eu tô aumentando a quantidade de pessoas, só que o valor a ser pago tá diminuindo. São grandezas inversamente proporcionais. É só um exemplo para que você tenha ideia de como é que funcionam essas grandezas, beleza? E aí, a gente vai fazer um exemplo aqui de uma questão, que também essa questão aqui é a cara do Enem, tá? Então, vamos lá. Ó. A prefeitura de uma cidade tinha disponíveis 210 mudas. Então, eu tenho um valor aqui, ó, que eu vou realizar a divisão. Então, já fica de olho, ó, 210 mudas de árvores para distribuir em 3 bairros, visando a aumentar a área verde da região, beleza? Ó, as mudas devem ser distribuídas de maneira inversamente proporcional, então ele já me deu aqui, ó, elas vão ser divididas inversamente ao que, ó, a quantidade de praças de cada bairro, uma vez que os bairros com mais praças já tinham área verde, né? Então vamos lá, ó. No bairro São José havia 3 praças, então o bairro São José tem 3 praças. No bairro Centenário, 5 praças, beleza? E no bairro Espinheiro, 6 praças. E aí ele quer saber, ó, qual a quantidade de mudas destinada a cada bairro. Então vamos entender essa questão primeiro, tá? Ela é muito parecida com as questões do Enem, tranquilo? Se você tiver com alguma dúvida, deixa o comentário que eu vou responder, beleza? E se você tiver alguma sugestão, deixa lá também. Então, ó, são 210 mudas, beleza? 210. E aí eu quero fazer uma divisão inversamente proporcional à quantidade de praças que cada bairro tem. Por que inversamente? Porque alguns já têm praça, então eu vou aumentar a área verde, né? Aqueles que já têm praça já têm área verde. Então, por exemplo, ó, o bairro São José aqui, ó, ele tem 3 praças. É a menor quantidade de praça, beleza? Ó, 3, 5 e 6. Então, se aqui é inversamente, então significa o bairro que tem menos praças vai receber mais mudas, beleza? E o que tem mais praças vai receber menos mudas. Como é que a gente faz isso? Ó? Grandezas diretamente proporcionais a gente multiplicou. E agora, em inversamente proporcionais, a gente vai dividir.
Então, a gente vai ter aí um valor que eu vou descobrir, que é o dessa parte proporcional, né? Que é a nossa constante. E eu vou dividir pela quantidade de praças, ó. Então, aqui eu vou ter 3, beleza? Então, eu vou ter mais uma quantidade aí pro bairro Centenário, que tem 5 praças. E eu vou ter mais aí uma quantidade de mudas do bairro para dividir com o bairro Espinheiro, que tem 6, beleza? Então, repara, né? Como são inversamente, é o mesmo número. Ó, aqui eu tô dividindo pelo um valor menor, então essa aqui vai dar maior. E aqui eu tô dividindo pelo o mesmo valor pelo número maior, vai dar menor, beleza? Por isso que a gente divide, que é inversamente proporcional. E aqui são as quantidades de mudas, e a gente tem a quantidade total, beleza? Que é 210. Tranquilo? Ah, a professora tem fração. Calma, a gente vai tirar o mínimo múltiplo, como é facinho de resolver, tá? Vamos fazer devagarzinho para que você entenda todas as partes, beleza? Então, ó, aqui a gente vai colocar o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 6. Dá para fazer de cabeça, ó. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, eu vou deixar ele como 3, né? Então, agora eu tenho números primos, ó, 3 e 5. Então, eu já tinha dividido por 2, então vai ser 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. 30 é o mínimo múltiplo comum desses números. Não sabe fazer assim? Não tem problema, ó. Você faz lá e vai fazer a fatoração aqui normalmente, tá, gente? Então, dividir por 2 aqui vai ficar 3, né? Os outros eu vou repetir. Agora sim eu vou dividir por 3, então esse aqui vai ficar com 1, né? E agora eu só posso dividir por 5, e aí todo mundo ficou em 1, beleza? E eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, que foi justamente o que eu falei pra vocês aqui, tá? Beleza? Problema nenhum. E aí agora a gente vai dividir, lembra lá, né? De fração. A gente vai dividir pelo denominador e multiplica, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tranquilo? Então, 30 dividido por 3, 10 vezes x, 10x. Mais 30 dividido por 5, 6 vezes x, 6x. Mais 30 dividido por 6, 5 vezes x, 5x. Tranquilo? E aí a gente tem um valor total de mudas, 210, só repetir, tá? Então, agora aqui a gente pode somar, né, esses valores, ó, 10 mais 6, 16, mais 5, 21, ó. Então, a gente tem 21x igual a 210. Eu já vou passar multiplicando, tá? Esse 30 vezes o 210, beleza? Não faz essa continha, ó. Repara que 21, eu posso cancelar com esse 21 daqui, né? Eu vou dividir os dois lados da equação por 21, tá? Então, ó, cancelei aqui o 21. Se eu dividir 210 por 21, vai me sobrar 10. Não é isso? Então, ó, eu tenho x igual a 10 vezes 30. 10 vezes 30, 300. Então, 300 é a minha constante de proporcionalidade, beleza? E aí, o que é que a gente vai achar agora? Vai fazer para achar a quantidade de mudas de cada bairro. Então, a gente vai voltar para a nossa equação aqui, ó. Esse número aqui, né, x sobre 3, está representando o bairro São José. Então, vou colocar aqui, ó, São José. Tranquilo? Então, x a gente achou que é 300, beleza? Então, eu venho colocar aqui, ó, 300. E eu vou dividir em 3. Significa que o bairro São José, ó, ela vai receber 100 mudas. Beleza? Simples. E agora a gente tem o bairro Centenário, ó. Então, é o x que a gente achou que foi 300. E eu vou dividir em 5 partes. Beleza? 300 dividido por 5, 60. Beleza? Então, o bairro Centenário está recebendo 60 aí. E, por fim, a gente tem o Espinheiro, que aqui, né, é 300 dividido por 6, beleza? E o bairro Espinheiro vai receber aí, ó, 50 mudas. Então, veja que faz sentido, né? A equação aqui, a gente achou os valores corretos, né? Porque, veja lá, o bairro que tem menos mudas é o São José. São 3 praças, só que ele vai receber mais, né? Porque são quantidades inversamente proporcionais. E o que tem mais praças recebe menos mudas, beleza? Então, ó, outra coisa interessante também aqui, ó. A quantidade de bairros do São José são 3. A do Espinheiro são 6. Repara que é o dobro. Só que como a gente tá falando de grandezas inversamente proporcionais, ao invés de receber o dobro, no caso, vai ser a metade, né? Ao invés de multiplicar por 2, nós vamos dividir por 2. Então, ó, São José 100 significa que o Espinheiro vai receber a metade, né? 50, que foi justamente isso que a gente encontrou. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido, né, essas divisões proporcionais. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? E a gente vai ter uma parte 2 desse vídeo, que é a mais importante, na minha opinião, que aí a gente vai ver as regras de 3, tá? Simples e composta
direta e indiretamente proporcional, beleza? Então, até o próximo vídeo.